adoro guaraná. E olha que eu nem estou falando do refrigerante, mas do suco e das coisas que ficam mais deliciosas quando você mistura guaraná, como no mel, no açaí, fica uma delícia. Ai, são tantas coisas que dá para fazer com essa fruta energizante. E vocês sabiam que foram os índios que inventaram essa bebida? Pois é, quando os jesuítas conheceram a tribo Sateré-Maué, eles viram que esses índios eram bem diferentes dos outros. Na caça, eles eram, assim, os mais rápidos e valentes. E na pesca, sempre pescavam os melhores peixes. As doenças nessa tribo eram raras e eles eram cheios de energia, alegria e muita vitalidade. E quando eles procuraram saber por que essa tribo tinha uma energia diferente, descobriram que era por causa do guaraná. Na verdade, eles foram além. Disseram que era por causa de um curumim que nasceu nessa tribo. E graças a esse curumim, que quer dizer menino na língua indígena, que esse presente veio para a tribo. E é sobre essa história que nós vamos falar hoje. Eu sou Flora Manga e sejam bem-vindos à fantástica loja de histórias. Era uma vez, numa tribo indígena no interior da floresta amazônica, vivia um casal muito feliz e muito querido pela tribo. Eles eram felizes, mas faltava uma coisa para completar toda essa alegria. Eles queriam ter um filho. Tentaram por muitos anos, mas a criança nunca vinha. Então, um dia, o pajé, que era o homem mais velho e mais sábio da tribo, deu um conselho a eles. Disse para pedir ao Deus da vida, Tupã, que desse a eles um menino. Então, Tupã, o Deus da vida, do trovão, e não é o Thor não, hein? Realizou o desejo e a criança veio. E eles colocaram o nome de Coaraci. Coaraci era um menino muito especial, muito carinhoso, bondoso. Toda a tribo gostava dele e eles achavam que esse menino era um menino abençoado e que trazia muita sorte para a tribo. Então, ele andava sempre protegido. Coaraci era uma criança como todas as outras, gostava de brincar, de se divertir e a tribo ensinava tudo para ele. Ele tinha tudo para ser um grande guerreiro, o líder da tribo. Coaraci gostava de subir em árvores, pegar frutas, galhos e brincava com os amiguinhos da tribo. Sempre que aprendia uma brincadeira nova, ele ensinava para os amiguinhos. Era um menino muito bonito, mas tinha algo especial nele que chamava muito a atenção, que eram seus olhos. Ele tinha 2 olhinhos pretinhos, como se fossem 2 jabuticabas, mas esses olhos pareciam ter um brilho especial e por eles era possível ver toda a bondade que saía de dentro daquele coração de menino. Por ser considerado um presente do Deus Tupã, a tribo decidiu proteger Coaraci. Todos os lugares que ele ia, sempre iam na frente 3 índios guerreiros para protegê-lo. E os guerreiros também eram responsáveis por ensinar a Coaraci tudo o que ele precisava saber para se defender e crescer forte e valente. Ensinavam a ele aonde andar, aonde pisar e a ter um cuidado especial com os bichos e com as cobras. Coaraci sabia tudo da mata, sabia onde pescar, onde mergulhar, o que fazer e o que evitar. Mas havia uma coisa que eles esconderam do curumim: a história de Jurupari. Bom, sempre que ele tentava saber algo sobre Jurupari, os mais velhos da tribo mudavam logo de assunto. Achavam que ele era muito novo para entender, assim, algo tão terrível. Então, esconderam do menino a verdadeira história e os perigos que esse espírito do mal poderia causar. Coaraci conhecia todos os perigos da floresta, menos Jurupari. Ninguém falava sobre ele e esse erro custou um preço muito alto. E embora Coaraci não soubesse sobre Jurupari,
O nome dele chegou até os ouvidos do espírito do mal. Aquele ser tão maldoso logo ficou sabendo da existência de um índiozinho lindo, de bom coração, que todos amavam. E vocês sabem que a maldade e a inveja andam lado a lado. E não demorou muito para Jurupari morrer de inveja do nosso curumim. Ele não podia suportar ver uma criatura tão amada por todos. Jurupari não suportava a presença do nosso curumim, e especialmente dos seus olhos. Aqueles olhos! Ele morria de raiva daqueles olhos tão bonitos e que transmitia tanto amor. Decidiu que iria acabar com a vida dele. Era só uma questão de encontrar o momento certo. Afinal de contas, o nosso curumim andava sempre muito bem protegido. Jurupari percebia que o menino se dava muito bem com os animais. Os passarinhos gostavam de vir pousar na ponta do seu dedo, o que causava a ele ainda mais raiva e inveja, porque a simples presença invisível de Jurupari já fazia todos os pássaros voarem, todos os bichos fugiam. Mas o nosso curumim, era amigo dos animais. Bastava andar pela floresta para os macaquinhos descerem das árvores e virem brincar com ele. Jurupari, então, de raiva, começou a espantar todos os animais que existiam em volta da tribo. Espantando todos eles, dificultou ainda mais a vida, porque a caça agora ficava difícil. Eles teriam que ir cada vez mais longe, porque o espírito do mal rondava aquele lugar. Aconteceu que uma vez todos os índios tiveram que ir caçar e deixaram somente um para tomar conta de Coraci. Não houve testemunha se o guerreiro estava cansado ou enfeitiçado, mas a verdade é que ele encostou em uma árvore para descansar e, sem perceber, pestanejou e deu um cochilo. Foi o suficiente para aquela sombra se aproximar. Eu não sei se vocês sabem, mas Jurupari também é o rei dos sonhos. Dizem que ele consegue entrar neles e transformá-los em pesadelos. E foi o que ele fez. Aproveitou esse único segundo de cochilo do guerreiro para entrar no seu sonho e aprisioná-lo dentro de um pesadelo. Coraci, que gostava muito de brincar, subiu na árvore e nesse instante, o espírito das trevas na hora teve uma ideia. Já sei o que fazer. Vou me transformar em uma cobra. E como um cipó, vou me enrolar naquela árvore. Ele sequer vai perceber a minha presença. E assim ele fez. O espírito se enrolou na árvore e antes que Coraci pudesse se defender, ele deu bote. Ai! Por que você me picou? Que mal eu te fiz? Mal nenhum, mas eu não suporto a bondade e a beleza dos seus olhos. Agora, cale-se, feche os olhos e durma para sempre. O veneno foi tão forte que o menino morreu imediatamente. Chegou a noite e todo mundo na tribo estranhou que Coraci não voltava nunca para casa. Ficou todo mundo muito preocupado e saíram pela mata para procurá-lo. Imagine a dor e a tristeza dos pais quando chegaram ao pé da árvore e viram que o menino tinha morrido. Foi muito choro e lamento. Toda a tribo estava completamente comovida com a perda do menino. Não pode ser. E aí tentavam descobrir o que tinha acontecido com ele. Procuraram pelo corpo se tinha alguma marca de mordida de onça. Pensaram que o menino talvez tivesse caído da árvore, mas não. Foi quando um dos índios mais atentos percebeu uma marca no calcanhar. Veja, ali! Foi picada de cobra. A mãe então ficou desolada. Picada de cobra? Mas como? Coraci conhecia todas as cobras da mata. Impossível ter se confundido. Um dos índios mais velhos da tribo disse: foi Jurupari. Era o único segredo da selva que um menino não conhecia. E esse espírito do mal pode se disfarçar de qualquer coisa. Foi um desespero, uma tristeza, um sentimento de
culpa, de arrependimento. A mãe e o pai só sabiam chorar, toda a tribo desesperada por ter perdido aquele menino tão precioso. Foi então que, de repente, ouviu-se um trovão. E um raio caiu bem no meio deles. Toda a tribo ficou assustada. Afinal de contas, era noite de lua clara, não tinha nenhuma nuvem no céu, nenhum sinal de chuva. Então, o pajé interpretou aquele sinal. Essa é uma mensagem do Deus Tupã, o Deus da vida, que fala através dos trovões. Ele disse para enterrar os olhos do menino e regar durante 4 luas com lágrimas de tristeza. E ali nascerá a planta da vida, que dará força aos jovens e revigorará os mais velhos. Os índios, então, não ousaram recusar um pedido de Tupã e muito menos duvidar da interpretação do pajé. Fizeram como ele pediu, enterraram os olhos do menino e a mãe chorou e regou por 4 luas os seus olhos. Depois da 4ª lua, na manhã seguinte, a mãe de Coraci chegou lá e pôde notar que daquela terra saiu um brotinho bem verdinho. Esse broto foi crescendo, crescendo, até se transformar em um arbusto. E quando esse arbusto ficou grande, passou a produzir belos frutos vermelhos, que quando se abriam, pareciam os olhos de Coraci. Imagine você que o pajé, ao ver aqueles olhinhos piscando dentro daquelas frutinhas vermelhas, teve uma ideia. Primeiro ele deu nome a ela de Guaraná. Pegou aquelas sementinhas pretinhas, colocou dentro de um pilão e socou. E depois ele fez uma pasta e com essa pasta ele fez um pão de Guaraná. Esse pão ele ralou num ralo feito de língua de pirarucu. Então, misturou esse pó numa bebida, adoçou com mel de abelha e distribuiu por toda a tribo. Naquela noite, em volta da fogueira, eles beberam e celebraram a vida de Coraci. Imagine vocês que aquela bebida era uma bebida especial e dava a eles força, vigor. E desde então, essa bebida todos chamam de Guaraná. Bom, Tupã resolveu compensar a tribo pelo sofrimento que eles estavam vivendo por causa da morte de Coraci, dando a eles de presente o Guaraná. E a próxima vez que tomarem, lembre-se dessa história. Olha, tanto essa lenda como a bebida Guaraná são herança do povo indígena para toda a humanidade. E como herança, é direito de todos recebê-la. Nos vemos na próxima história.